Olá pessoal, vamos hoje estudar o movimento uniformemente variado. Então, esse movimento que a gente vai chamar de move, você lembra que o movimento da aula passada nós chamamos de movimento uniforme, o MU, e agora vai ser MUV. Então, inicialmente, vamos lembrar que o movimento uniforme era o movimento que a velocidade era constante e diferente de zero, ou seja, o móvel ia percorrer espaços iguais em intervalo de tempos iguais. Daqui a pouquinho eu mostro numa figurinha. Tá? Então, vamos caracterizar o movimento uniformemente variado. Bom, inicialmente, vamos diferenciar movimento variado e movimento uniformemente variado. Então, o que é o movimento variado? Muito simples. O movimento variado é o movimento do nosso cotidiano aí, das bicicletas, dos carros, tá certo? Das pessoas. Então, nesses movimentos, você percebe que a velocidade está variando de qualquer forma, está aumentando, diminuindo, e não tem ali uma característica de uniformemente, que a gente vai ver daqui a pouco. Quando é que ele é dito uniformemente? Então, quando é que nós colocamos o termo de movimento uniformemente? Aqui, esse termo aqui. Quando é que ele é chamado de uniformemente? Veja bem, ele é dito uniformemente quando a velocidade variar em quantidades iguais, em intervalo de tempos iguais. Tá? Então, movimento de queda livre é um movimento de uniformemente variado. Então, se você jogar um lápis ou uma borracha para cima ou para baixo, esse movimento está sujeito a uma aceleração que é constante, que é a aceleração da gravidade. Então, esse é um exemplo de movimento uniformemente variado. Então, o que caracteriza o movimento como sendo uniformemente variado é a aceleração do movimento constante e diferente de zero. Ok? Então, o conceito formal de aceleração que a gente já conhece, né, que é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, aqui ΔV sobre ΔT, e se essa aceleração vai ser constante nesse movimento, então a gente pode escrever que o movimento vai ter aceleração média igual a aceleração instantânea. A aceleração instantânea é aquela aceleração quando o intervalo de tempo ele é pequenininho, quando ele tende a um valor zero. E essa aceleração ela é dita de instantânea. Ela não vai variar durante o movimento uniformemente variado. Vamos mostrar aqui nessa figura três situações. Vejam, a primeira situação, você tem esse carrinho com velocidade de 10 metros por segundo nesse instante zero. Ele vai do instante 0 até o instante 1. Velocidade 10. Do instante 1 até o instante 2. Velocidade 10. Do instante 2 ao 3. E assim até o instante 5. Então, o que vocês estão percebendo? Que a velocidade do carrinho ela sempre permaneceu 10. Então, esse é o movimento que a gente chama de movimento uniforme, que a gente viu na aula passada. Esse é o movimento uniforme, em que a velocidade permanece constante com o decorrer do tempo. Mas hoje, a aula de hoje é sobre o movimento uniformemente variado, é o que nós estamos vendo nessa segunda figurinha aqui. Tá? Veja, o carrinho no instante 0 está em repouso, velocidade 0. No instante 1, velocidade 4, ele aumentou de 4 em 1 segundo. No instante 2, 1 segundo depois, ela aumentou para 8. Veja, aumentou de 0 para 4, de 4 para 8. De 0 para 1, de 1 para 2. Então, em variação de tempos iguais, você tem variação de velocidades iguais. Então, de 8 para 12, de 12 para 16, de 16 para 20. Então, a velocidade foi crescendo, foi aumentando de 4 em 4 metros por segundo. E o tempo variando de 1 segundo até o quinto segundo. Então, esse movimento é um movimento uniformemente variado. E aqui ele tem uma característica, esse é o nosso movimento uniformemente variado. E com detalhe, ele é um movimento acelerado. Ele tem uma aceleração que ela aumenta a velocidade, tá certo? Vai ser caracterizado algebricamente pelo sinal positivo. Então, o movimento que nós vimos aqui é uniformemente variado, acelerado. E por fim, na figura
seguinte, você tem um carrinho com velocidade de 24 metros por segundo, um determinado instante zero. Quando eu vejo o instante 1 segundo depois, a velocidade caiu para 18, diminuiu de 6. No instante 1 para o instante 2, caiu para 12, diminuiu de mais 6. De 2 para 3, diminuiu de mais 6. Então, o movimento é uniformemente variado. Diferente da situação anterior, esse é um movimento em que a aceleração é contrária ao sentido do movimento. Ele é chamado de movimento retardado. Ou seja, quando alguém pisa no freio, você está dentro do carro. Seu corpo é levado para frente, né? Outra história que a gente vai contar depois, mas quando um motorista pisa no freio, ele provoca uma redução de velocidade. Então, ele é um movimento retardado. Esse caso aqui é um movimento uniformemente retardado. Ok? Vamos para as funções horárias. Bom, nós temos duas funções horárias nesse movimento. A função que nos mostra a variação da posição em relação ao tempo, função do espaço, e a função que nos mostra a variação da velocidade em relação ao tempo, função da velocidade. Então, nós temos duas funções horárias. Vamos à primeira, a velocidade em função do tempo. Veja bem, se a aceleração média é ΔV sobre ΔT, e se ela é igual a instantânea, então, a partir dessa relação, eu posso tirar a equação ou a função da velocidade, certo? E esta é a função da velocidade que vocês estão vendo aqui, ok? Essa é a função da velocidade, onde você tem V, é a velocidade no instante t qualquer, V0, esta é a velocidade inicial no instante zero, AT, A é a aceleração e T é qualquer instante de tempo. Ok, pessoal? Então, V é a velocidade no instante qualquer, V0 é a velocidade no instante zero, A é a aceleração escalar, que vai ser constante, e T é o tempo. Então, para exemplificar o movimento uniformemente variado, a função da velocidade, nós vamos para esse exemplo. Veja bem, um móvel descreve o movimento retilíneo uniformemente variado segundo a equação. Veja, a equação é V igual a 30 menos 5T no SI. Então, esse detalhe aqui do SI significa dizer que a velocidade está em metros por segundo e que o tempo está em segundos, ok? Então, o que é que o problema está pedindo? Qual a velocidade inicial e a aceleração escalar? Vamos determinar a velocidade no instante 5 segundos e o instante em que o móvel, interessante, passa o móvel muda de sentido, certo? Vamos lá, então. Na determinação da velocidade inicial e da aceleração, eu vou fazer uma simples comparação. Vou comparar a equação do problema, que o problema sugeriu, do exemplo, com a equação do movimento uniformemente variado. Então, comparando as duas equações, V embaixo de V, aqui V0 eu tenho aqui, ó, 30, e o A eu tenho menos 5. Portanto, eu tenho que esse movimento deu uma aceleração negativa. Então, isso significa dizer que a aceleração está no sentido contrário ao do movimento. O sinal algébrico da aceleração negativa indica que o movimento é retardado. Tá certo? É o caso que eu expliquei inicialmente quando você pisa no freio. Ok? Muito bem. Vamos determinar agora qual é a velocidade no instante de 5 segundos. Aqui a gente substitui no lugar do tempo 5 segundos. Portanto, substitui T aqui, ó, 5. E aí, 5 vezes 5 é 25. 30 menos 25, 5. No instante de 5 segundos, a velocidade do móvel é de 5 metros por segundo, que eu havia dito que o movimento ele é retardado, certo? Vamos lá agora. O instante que o móvel muda de sentido. Veja bem, pessoal. Vamos determinar aqui, ó, móvel muda de sentido. Dizer que o móvel muda de sentido se ele está indo em uma determinada direção. Para ele mudar de sentido, ele tem que parar. Primeiro detalhe. Então, por exemplo, se eu jogo um objeto para cima, ele vai subindo.
Mas para ele voltar, ele para na altura máxima e volta. Ele sobe, para e volta. Então o movimento muda de sentido, o móvel muda de sentido quando ele para. Então, vamos colocar no lugar da velocidade, vamos colocar, como eu coloquei aqui, zero. Ó. Velocidade zero, eu quero o tempo t. Ok? Resolvendo essa equaçãozinha, você passa a ter aí t 30 sobre 5, que deu 6 segundos. Ok? Muito bem. Para finalizar nossa aula, nós vamos estudar agora a função horária da posição em relação ao tempo, né? Então, a gente pode demonstrar, um cálculo bastante interessante, mas a gente pode demonstrar que essa função aqui é a função horária do movimento uniformemente variado. Então, veja, aqui você tem uma função um pouquinho grande, que é uma função do segundo grau, né? Posição no instante t qualquer, posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Então, essa é a função horária do movimento uniformemente variado, que nos dá a posição do móvel em relação ao tempo. Né? A gente chama de sorvetão. Tá? Então, vamos ver um exemplo. No exemplo que a gente vai ver agora aqui, é um exemplo bastante simples de aplicação, ok? Então, vamos lá. O problema diz assim, o móvel descreve o movimento retilíneo uniformemente variado, sua posição é dada pela função. Está aí a função desse movimento específico, né? S igual a 20 mais 5t mais 3 meios de t ao quadrado no SI, Sistema Internacional. Então, tudo aqui eu vou considerar as unidades do SI, ok? Muito bem. Determine posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Não tem problema, vamos fazer uma comparação. E qual é a posição no instante? 2 segundos. Então vamos lá. Primeiro, S0, V0 e A. Escrevo a equação do movimento e comparo com a equação do exemplo. A equação do movimento é o sorvetão, né? E vou comparar com a equação do exemplo. Então, comparando, nós vamos ter aqui, ó, S0, 5, V0, velocidade inicial, S0, 20 metros, que é a posição inicial, V0, 5 metros por segundo. E veja aqui, eu vou comparar, ó, como aqui já tem 1 sobre 2 AT ao quadrado, e aqui tem 3 meios, né, T ao quadrado, significa dizer que esse rapaz que está aqui, ó, o A, vai ser 3, ok? O A vai ser 3. Então, 20 metros, que é a posição inicial, 5 metros por segundo, que é a velocidade inicial, e a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. E, por fim, qual é a posição do móvel no instante 2 segundos? Peguei a função horária do exemplo e substituí, ó, no lugar do t, vamos colocar aqui 2. Aqui foi 2 e aqui também 2. Percebeu? Então, 2 vezes 5 vai dar 10. 2 ao quadrado é 4, portanto, nós teremos aqui 4 dividido por 2 dá 2, 6, 36. Ok? Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Tem uns exercícios aí que a gente vai resolver na próxima aula, mas como dever de casa, como atividade para casa, vocês têm esses 5 exercícios aí disponíveis. Para vocês, bom final de semana e bons estudos.